curou disse: pegue a sua maca e ande. O tema dessa mensagem de hoje é: Jesus, ele marca encontros. Quem crê aqui que Jesus marca encontros? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: Jesus marcou um encontro com você. Eu creio nisso porque em 2006 ele marcou um encontro comigo. Ele marcou um encontro com a minha esposa. Ali nós ainda não tínhamos os nossos filhos. E foi um encontro que nós não esperávamos. O louco é que ele marca os encontros, só que ele não nos avisa. São encontros inesperados. Quem aqui já participou, já foi um encontro? Quem aqui já marcou um encontro com alguém? Levanta a mão, quero ver aqui. Amém. Parece que eu vi alguns adolescentes aí que levantaram a mão. Depois a gente vai conversar de perto, hein? Glória a Deus. Então, encontros inesperados. Jesus, ele marca encontros conosco. E Jesus, ele é totalmente intencional naquilo que ele faz. Quando Jesus, ele sai de Jerusalém, ele não sai apenas por sair. Eu vou para Jerusalém então para ver o que eu encontro lá. Eu vou para Jerusalém para dar uma volta, para dar um rolê, para passear ali e ver as pedras. Como nós saímos, vamos para o centro de Londres para ver o Big Ben, o London Eye. Jesus, ele é intencional naquilo que ele faz. Ele sabia o porquê ele estava indo para Jerusalém. Ele sabia quem ele iria encontrar em Jerusalém. Eu fico imaginando Jesus pegando o iPhone e olhando no seu Google Calendar e falando: hoje é o dia desse cara aqui. Hoje é o dia dessa mulher aqui. Jesus faz as coisas intencionalmente. Isso aconteceu na minha vida. Nós fomos encontrados no momento que nós achávamos que nós estávamos no ápice da nossa vida, mas na verdade nós estávamos caídos. Nós estávamos no lamaçal do pecado. E o encontro com Jesus nos trouxe vida, nos trouxe salvação. E eu louvo a Deus por isso, porque hoje eu estou aqui. Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele é especialista em fazer coisas daquilo que nós nem imaginamos que pode acontecer conosco. Sabe por quê? Porque ele conhece o teu futuro. Ele conhece o teu chamado. Ele sabe que em você existe uma palavra, e essa palavra vai se cumprir em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ninguém falou para mim que era um encontro com Jesus. Eu morava em Gu, nós morávamos em Gu. E nós saímos de Gu para ir para Birmingham, para ir para as noites, para ir para os nightclubs. E aí então, um casal de amigos falou: pode vir, vocês até podem dormir na nossa casa, mas antes, vamos para a igreja? Eu falei: tá bom, vamos para a igreja, não tem problema nenhum, depois a gente sai. E esse foi o dia do nosso encontro. Depois dessa noite, irmão, nem deu vontade de sair. E até hoje, Deus tem suprido todas as minhas vontades. Até hoje, Deus tem suprido todos os nossos desejos que nós tínhamos. Ele entrou com um encontro inesperado. Talvez você está aqui essa noite. Talvez você foi convidado por um amigo. Talvez você não tinha nada para fazer e falou: eu vou para a igreja hoje, vou ouvir uma palavra. Hoje pode ser a noite do seu encontro. Hoje pode ser a noite que Jesus vai fazer algo sobrenatural na sua vida. De repente você entrou aqui com uma causa impossível, que precisa de uma intervenção do Senhor. Eu quero declarar aqui sobre você essa noite, que as mãos do Senhor venham sobre tudo aquilo que você precisa, que você necessita, tudo aquilo que está faltando, sobre o seu futuro. Talvez você não tenha um plano para o seu futuro, talvez você não tenha um plano para o seu relacionamento, talvez o seu casamento já está abalado, já está pronto para quase terminar.
Jesus vai entrar com provisão. Jesus vai entrar com a mão santa dele nesse encontro que se chama hoje. Eu creio nisso. A palavra de Deus diz que nesse tanque havia várias entradas. Várias entradas. Dizem, algumas versões falam que existiam cinco entradas ali nesse tanque de Betesda. Eu imagino Jesus ali então chegando e andando e vendo aquelas pessoas doentes, cegos, surdos, aleijados. Mas a agenda estava para ele encontrar o paralítico. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus está passeando em nosso meio. O que nós estamos fazendo com a presença dele? O que nós estamos fazendo diante de um Deus que foi capaz de se fazer homem e se entregar por mim e por você? O Espírito Santo de Deus está aqui. Eu não sei se você pode sentir, mas o Espírito Santo de Deus está aqui. E Ele quer trazer para nós um encontro inesperável. Um encontro que vai mudar a sua vida para sempre. Para sempre. Aquele homem, ele estava doente já fazia 38 anos. Então a palavra diz que ele esperava o movimento das águas, que de vez em quando descia um anjo e as águas se moviam, as águas se mexiam. Então o primeiro que entrasse era curado, mas as águas se moviam somente de vez em quando. E somente um era curado. Jesus, ele não veio somente para um. Jesus, ele não vem de vez em quando. O Espírito Santo não está conosco somente de vez em quando. Ele está conosco 24 horas por dia. E é Ele que traz vida para nós. É Ele que traz mudança para nós. E Jesus olha para ele e fala: você quer ser curado? Você quer ser curado? Ah não, que nem diz o pastor Adilson. Ah não. Jesus está falando: o que você quer que eu faça para você? O que você quer que eu faça para você andar mais uma milha, para você caminhar mais adiante, e você entender a palavra que eu tenho sobre você? O que você quer que eu faça? Diz o Senhor essa noite. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você não sabia que hoje poderia ser o dia do seu encontro. Eu não sabia que em 2006 ia ser o dia do meu encontro. Eu fui com um objetivo para aquele lugar. E eu saí totalmente transformado daquele lugar. Eu confesso que não foi uma mudança da noite para o dia. Mas ela foi acontecendo, dia após dia. Dia após dia. Dia após dia. Eu não sei, mas talvez você passou por vários lugares. Talvez você passou por várias religiões, buscando preencher o vazio. Buscando saber mais de Deus. Quem é Deus? Quem é Jesus? Deixa eu te falar uma coisa. Jesus, ele não morreu por uma religião. Jesus, ele morreu por mim e por você. A religião muitas vezes ela mata lá fora, mas Jesus, ele traz vida, e ele traz vida em abundância. E é por isso que nós amamos ter encontros com ele. Eu costumo falar para os meninos no PG, na Teen Church, cada vez que nós entramos na presença de Deus, nós não sabemos como vai ser. Pode ser intenso, pode ser sobrenatural, mas também ao mesmo tempo pode ser mais relax.
O que nós estamos fazendo com a presença do Senhor? Será que nós estamos valorizando a presença do Pai entre nós? Sabe, no ano passado, eu estava trabalhando em uma empresa aqui em Londres. E então eu fui enviado, eu cheguei no trabalho e ele falou, olha, a partir de agora, a gente está precisando que você vá lá para o East de Londres para trabalhar lá. E eu sou o tipo de pessoa que eu não gosto desse jeito, sabe? Se eu estou trabalhando naquele local, eu vou para fazer aquele trabalho, mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. E aquele rapaz, ele então me enviou, vai para o East. Eu fui, por obediência. E chegando no East, eu conheci várias pessoas nessa empresa. Tinha muitos brasileiros. E cumprimentei eles, conversei um pouquinho com eles. E aí chegou um rapaz de uns 24 anos. Ele me cumprimentou, perguntou quanto tempo eu morava em Londres, de onde eu vim. Eu falei para ele, olha, eu estou em Londres tem 2 anos apenas. Mas eu morava no interior. Morei em Gu por 14 anos. Ele falou, nossa, cara, você é louco. Você sai do interior depois de tanto tempo para vir para Londres, uma cidade, né, agitada dessa. Normalmente o pessoal mora em Londres e depois vai para o interior. E eu falei para ele, cara, eu vim para Londres por causa de um chamado. E ele olhou para mim e ele falou, eu preciso aprender mais sobre o chamado de Deus. Porque eu tenho buscado tanto, eu tenho feito tantas perguntas e eu não tive respostas. E durante uma semana que eu trabalhei lá, o dono da empresa só mandava ele para trabalhar comigo. E logo no primeiro dia, o Espírito Santo começou a falar muito. Eu estava dirigindo a van, ele do meu lado. E ele começou a abrir coisas da vida dele que ele não tinha aberto com ninguém aqui na Inglaterra. Já fazia 2 anos que ele morava aqui. Ele disse para mim que há 5 anos atrás ele viu o pai dele matar a própria mãe dele. Matou ela com um tiro e depois ele acabou se matando. Eu olhei para o lado e falei, meu Deus, o que o Senhor quer que eu fale para ele? E ele começou a falar, e ele abriu para mim que 2 semanas antes daquela data que a gente se conheceu, ele tinha tentado se enforcar. Ele falou que ele só não morreu porque a corda arrebentou. Ele chegou no trabalho, todo com as veias saltadas, todo vermelho, com o olho bem vermelho. E o Espírito Santo me usou naquela van de uma forma sobrenatural. E ele falou para mim, olha, em lágrimas, falou, olha, eu tenho orado a Deus pedindo para Ele uma resposta, porque eu não sei o porquê que eu passei por isso, o porquê que eu estou passando por isso. Eu bati no peito dele, eu falei, cara, eu sou a resposta da sua oração. Sabe, muitas vezes nós precisamos ser ousados no Espírito Santo, porque Deus quer nos enviar em lugares específicos, para que pessoas tenham um encontro com Ele, para que pessoas sejam salvas da morte. Então, nessa semana que eu trabalhei com ele, eu falei, cara, no domingo nós temos culto, temos a igreja, é uma bênção, queria te convidar para ir com a gente. E ele falou, não, eu vou, domingo eu vou estar lá. A história é um pouco longa, eu acabei no sábado, antes do culto, acabei sofrendo uma batalha espiritual, passei muito mal e não tinha explicação. A minha esposa orou por mim, sabe, como se fosse assim, ter tirado com a mão. Mas no domingo de manhã também eu sofri um pouco dessa batalha espiritual. Eu estava pronto estava escrevendo a mensagem, cara, eu não vou conseguir ir para o culto hoje que eu estou mal. E a minha esposa falou, não, a gente vai. Vamos, levanta, vamos para o culto. E ela já sabia da história desse menino. E chegando aqui, ele estava ali atrás. Eu falei, cara, vamos lá na frente. Tinha uns lugares aqui sobrando. Eu falei, vem, vamos lá na frente com a gente. Eu lembro da mensagem que o pastor Tar estava pregando. Ele começou a mensagem dizendo assim, que as formigas, elas percebem que uma outra formiga morreu pelo cheiro que ela libera.
Então elas sentem aquela química que a formiga morta solta. Elas vão lá, pega essa formiga que morreu e leva para fora. E ele falou assim: o Espírito Santo hoje está tirando o espírito de morte. Gente, foi sobrenatural. No final do culto teve o apelo, ele veio para frente, ele aceitou Jesus. E nessa caminhada aqui, quando ele foi para trás, quase chegando na salinha, a pastora Ana, a esposa do pastor Tarsis, correu atrás dele, falou, bateu no ombro dele e falou: moço, vem aqui, eu preciso falar com você. Ontem à noite eu sonhei com você. Eu sonhei que a sua mãe estava te trazendo no altar para você aceitar Jesus. Sabe, Jesus, ele marca encontro com pessoas. A mãe dele era uma pessoa que ela orava muito. Ele viu muitas vezes a mãe ajoelhada, orando, buscando. O encontro foi marcado, uma vida foi mudada. Ele desceu no tanque batismal, ele se batizou. Pela glória do Senhor, o pastor Jackson me deu essa oportunidade de estar batizando ele. Ele foi para o impacto, ele foi batizado com o Espírito Santo. Muitas vezes nós não entendemos o que Deus tem para fazer na nossa vida. Muitas vezes nós não entendemos o que Deus tem para fazer na vida do nosso colega, do nosso amigo. Como nós temos apresentado Jesus que muda vidas. Como nós temos apresentado esse Jesus que nos salvou. Será que nós estamos sendo egoístas de ficar com esse Jesus só para nós? Jesus tem muito para fazer na vida de outras pessoas. Jesus tem muitos encontros para marcar. Jesus tem muitos encontros para ir atender. Nós podemos fazer parte disso. Nós podemos fazer parte disso. Esse homem que estava há 38 anos doente, ele estava conversando com Jesus face a face, mas a esperança dele ainda estava no movimento das águas. E com isso eu faço uma pergunta para você essa noite: onde está a sua esperança? De repente no homem, no trabalho, nas coisas do mundo, nas coisas materiais? Onde está a nossa esperança? Jesus está perguntando essa noite: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Muitas vezes nós respondemos parecido com esse homem: ah, Senhor, abre porta de emprego para mim, que nós precisamos, sim, nós precisamos. Mas nós precisamos primeiro ter um encontro com Ele. Nós precisamos primeiro se encontrar com aquele que é digno, com aquele que morreu por nós, com aquele que se entregou por nós, mesmo nós não merecendo. Ah, Senhor, se aquela pessoa dissesse sim para mim no relacionamento. Ah, Senhor, se eu ganhasse, nós não jogamos. Ah, Senhor, se eu ganhasse na loteria. Ah, Senhor, se eu tivesse 1 milhão de libras. Gente, nada disso é maior do que a presença de Jesus nas nossas vidas. E ainda no testemunho do menino, nenhum dinheiro do mundo paga o que eu vivi, o que eu vi. Uma vida se entregando, uma vida mudando. Nós somos chamados para isso. Talvez essa noite você está esperando com que as águas se agitem. Talvez você está esperando o movimento das águas. Quando movimentar eu vou. Não, quando eu parar de beber, aí eu vou para Jesus. Não, quando eu parar de fumar, aí eu vou para Jesus. Quando eu parar de fazer o que eu estou fazendo de errado, aí então eu vou para a igreja. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa: Jesus quer você do jeito que você está. Do jeito que você está. Não procure desculpas, não procure arrumar o que só Ele pode arrumar.
Só Ele pode arrumar, só Ele pode nos ajustar no caminho certo. Porque com a força do nosso braço nós não conseguimos. Nós não conseguimos. Jesus está à espera. Jesus está à espera. O encontro chegou, o encontro é hoje. Se você estava esperando um encontro com Jesus, meu irmão, eu quero te dar uma boa notícia aqui essa noite. O encontro é agora. Jesus está aqui, Ele está caminhando em nosso meio, o Espírito Santo está caminhando em nosso meio, e Ele está dizendo: filho, filha, eu estou aqui, eu quero ter um encontro contigo, eu quero mudar a sua vida. Aleluia, Jesus. Eu trouxe alguns pontos para a gente refletir aqui essa noite. Alguns princípios. Princípio número 1. O encontro com Jesus, ele traz uma mudança de vida. Em João, capítulo 5, versículo 9, vai dizer assim: no mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a cama e começou a andar. Quem pode fazer isso, meu irmão? É só Jesus. Eu quero te animar, porque Ele disse assim: vocês farão obras maiores da que eu faço, da que eu fiz. Nós somos embaixadores de Cristo nessa terra. E esse poder está sobre nós. Encontros com Jesus. Teve uma época que eu fui trabalhar também em uma loja de signs, de fazer adesivo, fazer graphics em van, em fachada de loja. E nessa loja eu fiquei por um mês. E nesse tempo que eu fiquei ali, eu conheci um rapaz que trabalhava lá dentro. Ele era o graphic designer da empresa. Ele era da religião hinduísmo. Então a gente conversando, falei para ele que participava da igreja, falei que era cristão, falei que era um seguidor de Jesus. E ele sempre fazendo umas perguntas diretas, para ele então ter possibilidade de me apertar de um jeito, me apertar de outro. Eles seguem vários deuses. Ele contou um pouco da história, são vários deuses. E teve um dia que ele me perguntou, ele falou assim: Sidney, o que a Bíblia diz a respeito do perdão? E ele explicou a situação. Ele falou que aconteceu um problema na infância dele com uma das primas. Então essa prima levou ele para a justiça, para então tentar tirar um dinheiro dele, daquilo que ele tinha tentado cometer no passado. E ele falou para mim: o que eu faço? O que a Bíblia diz a respeito disso? Eu achei interessante porque um cara que era hinduísta, é assim que fala? Hindu, me pergunta a respeito da Bíblia, o que a Bíblia acha. E eu falei para ele que o perdão ele é necessário. Mesmo ele não querendo fazer, mesmo a pessoa tá ali no tribunal acusando ele chegar para a pessoa e falar: olha, me perdoa daquilo que eu fiz no passado. Eu falei para ele algumas histórias sobre o perdão, como isso destrava o mundo espiritual em nossas vidas. Aí eu falei para ele: eu posso orar para você? Aí ele olhou assim, estava meio-dia de trabalho. Ele falou: no final a gente fecha a porta, aí você ora por mim. Eu falei: tá bom. Chegou no final do dia, a gente fechou a porta e eu orei por ele. E nessa oração eu falei: Deus, dê a ele uma experiência contigo. Essa noite, eu não sei, mas dê a ele uma experiência contigo. Chegou no dia seguinte, perguntei para ele: e aí, teve alguma experiência com Deus? Ele falou: não.
Eu saí daquela empresa, fui trabalhar em outra. E depois de 2 anos, ele me manda mensagem, falou que era para mim passar numa outra empresa que ele estava trabalhando, que ele estava precisando de alguns trabalhos. E eu fui lá. Quando eu cheguei lá dentro da loja, eu já vi ele de uma forma diferente. E aí a primeira coisa que ele falou para mim foi: Sidney, eu nasci de novo. Eu nasci de novo. Isso alegrou tanto o meu coração. Sabe, pequenas coisas que nós fazemos para mostrar quem é Jesus, o que Ele fez por mim, o que Ele fez por nós, vai trazer mudança na vida dessas pessoas. E o rapaz que estava com ele, que ele trabalha na empresa dele, é cristão, e também eu tenho certeza que foi ali uma chave, um ponto-chave ali na vida dele, para que isso também acontecesse. Encontros com Jesus, irmãos. Encontros com Jesus. Quem aqui já teve um encontro com Jesus verdadeiro? Deus, Ele é maravilhoso na arte de fazer, na arte de nos surpreender. Ele é lindo. Em Lucas capítulo 19 em diante, vai contar ali a história de Zaqueu. Zaqueu foi um cara também que ele teve um encontro com Jesus. Zaqueu, para quem não sabe, ele era um cobrador de impostos. Creio que um cobrador que cobrava um pouquinho mais. No Brasil eles chamavam de caixa 2. Chamam, não sei, né? Chamam ainda. E esse cara, ele ficou curioso com a passagem de Jesus por aquele lugar. Então ele era de baixa estatura, diz a Bíblia. Então ele correu, subiu numa árvore para ver Jesus passar. Só que ele mal sabia que aquele era o dia do encontro dele. Então Jesus chega naquele local, olha para cima e fala: Zaqueu, desce depressa, cara, porque hoje eu preciso ir na sua casa. De repente nós somos essas pessoas que estamos vendo Jesus passar. Nós somos essas pessoas que estão vendo Jesus fazer na vida dos nossos amigos, na vida dos nossos filhos. Gente, o que tem de adolescente na teen shirt que os pais não são cristãos? E os pais estão ali em cima da árvore, vendo os filhos serem cheios, sendo batizados. Mas eu tenho a certeza e a plena convicção que os filhos alcançarão o coração dos pais e cumprirão o que a Bíblia diz. Eu tenho certeza e a convicção disso. Zaqueu, ele teve um encontro com Jesus. Jesus não precisou julgá-lo. Jesus não precisou falar: Zaqueu, você está fazendo isso, você está fazendo aquilo. No momento do encontro, os olhos de Zaqueu se abriu. Então ele falou: olha, eu vou vender tudo que eu tenho e eu vou dar para os pobres. Encontro com Jesus traz transformação. Encontro com Jesus traz mudança. E eu sou prova disso. Nós, como família, nós somos prova disso. Eu não sei o que você está passando. De repente você já teve um encontro com Jesus, mas por um motivo ou outro você se afastou dele. Eu não sei o que você tem passado até hoje, mas o que eu posso te dizer é: Jesus está nos esperando. Não importa o que nós fizemos no nosso passado, Ele não quer que nós paramos ou melhoramos algo. Ele quer nós do jeito que nós estamos. Muitas vezes nós achamos que nós somos fortes o suficiente. Nós somos fortes o suficiente para fazer com a força do nosso braço. Eu quero te lembrar que nós não somos fortes o suficiente. A vida, ela é um sopro. Se nós estamos aqui hoje, é pela pura e graça do Senhor Jesus. Pedro, ele era um pescador. Ele teve um encontro com Jesus. E ele então passa a ser pescador de pessoas, pescador de almas. Paulo, o que dizer de Paulo? Vocês conhecem a história? Paulo, ele era um perseguidor de cristãos. Ele era um cara que prendia os cristãos, que matava os cristãos.
E no caminho para ir então prender mais pessoas, mais cristãos, ele teve um encontro com Jesus. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Esse encontro com Jesus, ele vale a pena. Ele vale a pena. Se você ainda não passou por isso, eu te encorajo. O Espírito Santo está aqui. E Ele está esperando uma posição sua. Às vezes, você pega e pensa, para mim não tem mais jeito. Só a morte vai resolver. Só a morte pode resolver o meu problema. Deixa eu te falar uma coisa. Aquele que precisava morrer já foi morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E é isso que nos traz vida. É isso que nos traz vida. É isso que marca o nosso encontro com Jesus. Ponto número 2. O encontro não foi marcado para te julgar. Zaqueu, ele não foi julgado por Jesus. Zaqueu, ele foi amado. Quando Jesus foi na casa de Zaqueu, as pessoas falaram, nossa, mas Jesus vai entrar na casa de um pecador? O paralítico não foi julgado porque ele colocou a sua confiança somente nas águas, mesmo estando face a face com Jesus. Jesus não está aqui para te julgar. Nós não estamos aqui para te julgar. Jesus, ele faz novo. Jesus, ele faz coisas novas. Não importa qual foi o seu passado, não importa o que você fez ou deixou de fazer, hoje é dia de encontro. Hoje é dia de encontro com o Pai. Em João 3, capítulo 3, versículo 16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A mesa está posta. Existe um banquete posto. Você é o convidado de honra. E Jesus está à porta. E aquele que abrir a porta, ele entrará e ceiará com ele. Como Deus, ele é maravilhoso. Ele está batendo. Ele está batendo. Ele está batendo. Quanto mais tempo nós vamos esperar? Quanto tempo mais nós vamos esperar? A mesa está posta. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que você fechasse o seu olho aí onde você está. Existe um banquete preparado para nós. Nesse banquete há vida, nesse banquete há presença, nesse banquete há salvação, nesse banquete há conversão de pessoas, conversão de almas, nesse banquete